há uma unção específica neste lugar, nesta noite. E eu queria que você abrisse Isaías 10, aleluia, o versículo 27. Isaías 10, o versículo 27 diz, eu acho tão gostoso esse barulho de Bíblia, né? Assim, de papel. Hoje as pessoas quase não usam, mas é muito chique, muito lindo, amém? Então assim, Isaías 10, 27 diz assim: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o jugo do teu pescoço, o jugo será despedaçado, quebrado por causa da unção. E o jugo será quebrado, despedaçado por causa da... Eu tenho certeza que vocês vão jantar depois do culto, mas diga com fé. E o jugo será quebrado, despedaçado por causa da unção. Pode se assentar em nome de Jesus. Há uma unção específica neste lugar, queridos. Essa palavra de Isaías 10, 27, ela fala sobre o jugo. Ela fala também sobre unção. E eu quero declarar, queridos, não importa qual é o tipo de jugo que você trouxe nesta noite, Deus vai quebrar e despedaçar. Eu quero declarar, queridos, que hoje Deus tem um nível maior de unção para a minha vida e para a sua vida. Você recebe isso nesta noite? Deus quer te dar, queridos, uma unção específica. Esse ano, nós já dissemos de manhã, é o ano de janelas abertas. É o ano de Rê no hebraico. Então, queridos, para que você realmente veja as janelas do céu se abrindo, você precisa buscar esta unção de Deus. Só que essa unção não se compra em mercado, não compra em shopping. Esta unção, queridos, você adquire ela, é você com Deus no seu quarto. O segredo é porta do quarto fechada. O segredo é você estar caminhando, mas está orando. O segredo, queridos, é muitas vezes você está enfrentando luta, mas você está orando. O Salmo 126 diz que aquele que leva a palavra andando e chorando, diga, andando e chorando. Andando e chorando, voltará sem dúvida trazendo consigo os seus molhos. Aí nós vamos lá para o Salmo 137 que diz assim, olha, existia um povo, esse povo estava ali, e no meio de tanta lágrima, de tanto desespero, de angústia, eles fizeram o quê? De pendurar os seus instrumentos, e eles sentaram para chorar. Olha a diferença disso, queridos, né? Andando e chorando, mas se eu assentar para chorar, não vai resolver muitas coisas. Você pode até chorar, você pode até muitas vezes reclamar, e falar Deus, e gritar, e por quê, e tantas coisas que nós falamos. Como que o Senhor deixou isso acontecer? E esses dias eu disse, Deus, como é que isso foi acontecer? Ele disse para mim, o como não é responsabilidade sua, o como é responsabilidade minha. Então o como é com Deus, mas muitas vezes nós começamos a questionar, Deus, como, por quê? Os porquês são de Deus. Você pode dizer isso nessa noite? Os porquês são de Deus. Então, queridos, a unção de Deus é que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida nesses últimos dias. No Brasil, não sei aqui, mas quando a gente chega em determinado lugar, e aí o som está muito alto demais, e o povo bebendo, e o pessoal fumando, mas de repente é parente, você vai, você tem que ser luz, mas quando você chega no portão, queridos, você vê o povo apagando o cigarro, abaixa o som, e aquele tanto de latinha jogando para debaixo do sofá, e você não falou nada, mas onde você chega, com a unção de Deus, algo acontece, algo diferente acontece. Esta unção, queridos, é para mim e para você. Você precisa, eu preciso estar buscando desta unção, porque esta unção, queridos, é que vai quebrar todo o jugo. Essa unção, queridos, ela quebra a tristeza, o desânimo, a opressão, a enfermidade, a ameaça, o espírito de preocupação,
cai por terra quando você tem essa unção. A Bíblia fala, queridos, lá em 2 Reis 1, de 2 a 8, que Elias era tão cheio da unção, que quando o rei Acasias caiu pelas grades ali do seu quarto, ele ficou muito ferido. E aí então ele enviou mensageiros para consultar, Baal-zebub, o deus de Ecrom, para saber se ele iria ficar bem. E quando o profeta ficou sabendo disso, querido, sabe o que aconteceu? Ele disse assim: olha, ele não vai sair desta cama. Ele não vai sair dessa cama. O rei Acasias então morreu. Por quê? Porque houve uma unção profética, uma palavra que saiu da boca de um homem de Deus. E eu quero declarar, queridos, você é mulher de Deus, você é homem de Deus. Quem conspira contra ti vai cair diante de ti. A Bíblia diz que vindo o inimigo contra você, contra mim, o Espírito do Senhor, como torrentes de água, arvorará contra ele uma bandeira. Você recebe isso na sua vida? Então, queridos, nós precisamos buscar esta unção. Eliseu era um homem tão cheio da unção, queridos, que quando ele morreu, ele foi enterrado numa cova. E ali perto, queridos, houve uma guerra. E nessa guerra ali, um soldado foi morto. E quando eles jogaram aquele soldado ali, entre os ossos de Eliseu, o que aconteceu? Aquele homem ressuscitou. Queridos, é esse tipo de unção que eu quero para mim. Você quer esse tipo de unção? Só 3 irmãos que querem. Pergunte a essa pessoa linda, cheirosa que está perto de você assim: você quer esse tipo de unção, meu irmão? Queridos, até depois de morto, o diabo te respeita. E eu vou te explicar por quê. Eu vi o testemunho de uma irmã recente ali em Goiânia, e ela disse que a vizinha dela era evangélica, e a vizinha dela abria a harpa e começava a cantar, só que ela tinha um terreiro de umbanda no fundo da casa dela, e quando a vizinha começava a cantar, não combinava os batuques ali. Ela falou assim: gente, essa vizinha, essa vizinha vai acontecer alguma coisa com ela, porque eu não estou suportando mais ela cantar. E aí, queridos, aquela vizinha toda alegre cantando, um dia foi visitar ela falou: vou fazer uns pão de queijo, porque crente gosta de comer mesmo. A ideia do povo, nós não somos assim. E aí, vou fazer bastante pão de queijo, e fez uma macumba, e aquela mulher comeu, falou assim: dona fulana, mas que pão de queijo gostoso, esse queijo deve ser de Minas, e elogiou. E ela falou para o marido dela assim: daqui um pouquinho ela cai mortinha. Ela foi embora, no outro dia voltou, falou: olha, a senhora me deu um pão de queijo, eu trouxe uma rapadura para a senhora. Só que ela embrulhou a rapadura naqueles papel de costureira e colocou assim: Jesus que te ama e quer te salvar. Aí que ela ficou mais nervosa, falou para o marido dela: ela está me desafiando, eu tenho que fazer algo mais forte. E aí, queridos, diz que gastou R$5.000 e comprou vela de todas as cores, e comprou isso, e foi para o cemitério, e ela disse que tinha que acender mais de 1.500 velas, e ela assim, bem forte, aquela mulher ali, imagina ela assim, uma por uma ali, as dores nas costas, ela não podia ajoelhar, não podia sentar, e ela ficou a noite toda. No outro dia ela chegou de madrugada, o marido dela falou: e como é que foi? Ela falou: agora ela morre, mas não tem outra, agora ela morre. Queridos, e aí que de repente a vizinha bate ali na porta e falou assim: dona fulana, olha, eu vim aqui para cantar um hino da harpa para a senhora, porque eu vi a senhora cantando, eu achei lindo demais, então a senhora gosta de cantar. Abriu, queridos, e ela disse que na hora ela ficou com tanta raiva assim, que ela queria avançar nela, mas os pés dela grudou no chão, e ela ouviu 3 hinos da harpa. Depois que a mulher saiu, é que o pé dela desgrudou do chão. E aí ela falou assim para o marido dela assim: olha, você pode ter certeza que por essas horas ela está morrendo. E aí a mulher parou de cantar e tudo, e ela falou para o esposo dela assim: vai lá e dá uma sondada ali, porque a hora dessa ela deve estar no chão mesmo, esticadinha. Aí de repente, quando ele aparece, a mulher está lá debaixo do pé de manga e cantando foi na cruz, e varrendo, tirando, E aí ela pegou e saiu correndo, foi lá para o terreiro e falou: o que está acontecendo?
E aí o guia abaixou ali e falou para ela assim: com ela você não pode, porque ela tem a marca do sangue. Ela tem a marca daquele sangue. E aí, queridos, só para encurtar, ela acabou se convertendo e hoje é uma serva de Deus. Então eu quero dizer para você, queridos, não importa, pode fazer macumba, pode fazer o que for, se você estiver cheio desta unção de Deus, nada vai te parar, nada vai te paralisar, porque Deus, Ele é poderoso, Ele é majestoso. Então, queridos, nós precisamos de buscar esta unção, esse tipo de unção que Deus quer te dar para paralisar o inferno. Porque onde você chega, o diabo tem que te respeitar. Aí você pode dizer assim: ah, mas o diabo não respeita ninguém. Respeita sim, ele respeita a unção que está sobre a sua vida. Amém? Então, queridos, Atos, tantos versículos, Atos 5,15, diz que até a sombra de Pedro curava. Irmãos, que unção é essa? Um dia eu disse: Deus, quem sou eu? Sou tão pequeno diante do Senhor, mas eu queria esta unção de Pedro. E aí eu fui orar na UTI com uma senhora. E antes de eu orar com ela, eu tinha ido para o monte orar. E aí eu fiquei aquela noite toda no monte orando. E aí tinha uma irmã chamada Guimel, já está na eternidade. Ela disse para mim: eu não uso lenço, nunca usei lenço, não gosto. Mas um dia anterior eu tinha ido num casamento. A minha irmã passou ali o terno e colocou um lenço dentro. Na hora que eles passaram para me pegar para o monte, era madrugada, eu fui para ali. E aí, de repente, a Guimel chega ali, e nós estamos ali terminando para orar. Deus usou os lábios dela e disse assim: meu servo, pega este lenço que está dentro do seu bolso. Falei: meu Deus, ela tem 89 anos, ela deve estar, eu não uso lenço. E questionando, e Deus falava: pega esse lenço, levanta para cima, pega esse lenço. E eu falei: mas eu não tenho lenço. Mas de repente, eu olhei assim, de repente, quando eu vi, tinha um lenço. Levantei o lenço para cima e fui embora para casa. Quando eu pensei assim: agora eu vou dormir, chegou um carro para me levar para essa UTI, porque tinha uma pessoa entre a vida e a morte. Eu cheguei naquele lugar, tinha tanta gente, irmãos, naquele lugar. Tinha tanta gente que não tinha nem como entrar. Era uma pessoa que, bem conhecida em Goiânia, de uma família realmente muito conhecida. Tinha repórter, tinha um monte de gente, tinha família, tinha tio, tinha primo. Aquele moço tinha tido um acidente de moto, ele tinha se arrebentado todo. E eu disse para aquela mãe: a senhora não quer entrar? Ela falou: não, eu quero que você entre, eu quero que você entre. E aí eu coloquei aquela roupa todinha ali, coloquei no cabelo, aquele sapatinho para entrar, que é nem seu nome, e coloca para entrar dentro daquela UTI. Quando eu entrei naquela UTI, queridos, eu disse: onde está o nome fulano de tal? Falei ali. E aí ela disse assim: olha, infelizmente ele morreu às 8 da manhã. Só que nós não podemos falar para a família, já é quase 10 horas, porque eu acho que eles vão quebrar esse hospital todo. Havia um desespero, queridos, havia ali vários jornalistas, uma família muito importante de Goiás. E aí eu entrei e falei: mas onde vocês colocaram ele? Ela falou: não, esse que está aqui no corredor, porque hoje está tão agitado aqui, que nós nem levamos ele ainda. Irmãos, eu senti uma compaixão tão grande, e ao mesmo tempo eu falei: gente, como que eu vou dar essa notícia? Embora sendo psicólogo, terapeuta familiar, mas é muito ruim quando você vai dar uma notícia para uma pessoa. E aí eu fiquei um pouquinho, aquele povo correndo para lá e para cá, mas de repente, me deu uma compaixão, que eu levantei assim aquele lençol, eu via só os pés dele, um moço de 26 anos. E aí eu falei: meu Deus, como é que eu vou, se tivesse jeito de eu sair aqui pelo fundo e ir embora, para não encarar naquele povo ali. Mas de repente, queridos, eu comecei a orar por ele, orar em espírito, assim, coloquei a mão no pé dele, aquele pé gelado, mas de repente aquele pé começou a esquentar e começou a mexer. Eu levei um susto, eu chamei ali a enfermeira, ela falou: não, isso é reação da morte, isso acontece, e saiu. E eu me atrevi a pegar um lençol do rosto e a tirar o lençol. Queridos, ele estava todo quebrado. E aí eu comecei a orar, continuei orando ali rapidamente. De repente ele abriu um dos olhos dele.
Aí eu chamei o médico, ele levou aquele moço lá para o centro, na UTI, onde faz a cirurgia, o centro cirúrgico, fez a cirurgia nele, só para encurtar. Hoje ele é casado, ele tem 2 filhos, e o nome de Deus foi glorificado. É esse tipo, queridos, de unção que eu quero. Pergunte novamente para essa pessoa: você quer essa unção mesmo, irmão? Deus, queridos, Ele não mudou. Ele continua o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. Tem alguém aqui de Goiânia? Não sei se vocês lembram da irmã Naque. Ela está na eternidade também. Irmã Naque, queridos, ela tinha um câncer. O médico mandou ela embora para casa porque ela ia morrer. E ela sentada assim com um travesseiro nas costas, com muita dor, ela disse para Deus assim: olha Deus, se o Senhor me curar desse câncer, eu vou orar pelos enfermos, eu não vou me cansar, eu vou orar até o Senhor me chamar para a eternidade, eu vou orar pelos enfermos. Quando ela disse eu vou orar pelos enfermos, queridos, entrou dentro do quarto dela, nós podemos dizer que foi um anjo, mas iluminou todinho aquele quarto, e ele disse para ela assim: olha, levanta. Ela falou: como que eu vou levantar? Pensando assim, que ela não tinha nem forças para levantar. Mas de repente, queridos, com muita dificuldade, ela sentou na cama. E o anjo disse para ela novamente: levanta, levanta dessa cama. Ela levantou, tinha um espelho na frente do quarto dela, ali. E ela estava toda, não sei explicar, era como se fosse uma purpurina. O corpo dela brilhava todo, o rosto, o cabelo. Quando a enfermeira ali, que eles tinham contratado, entrou no quarto para dar medicação para ela, que ela olhou, ela derrubou aquela bandeja, saiu correndo, foi atrás do pai e da mãe dela. Eles voltaram, queridos, ali, e aquela mulher ainda estava com o corpo todo brilhando, e ela ficou ali várias semanas com aquele corpo, como se fosse tudo purpurina, e foi desaparecendo, desaparecendo. E Deus deu uma autoridade tão grande para aquela mulher com cura. Um dia ela me chama para almoçar na casa dela. E aí eu fui para a casa dela almoçar, estava o esposo dela, estava ela, tinha uma outra senhora. Quando nós começamos a almoçar, o telefone tocou, aí ela olhou assim, pediu para a senhora atender. De repente a campainha toca. Aí o marido dela falou assim: Naque, pelo amor de Deus, na hora do almoço, ela falou: eu fiz um propósito, foi com Deus, eu tenho uma aliança com Deus, talvez é amor, talvez é alguém que está precisando de mim. Eu vou lá, pegou o controle, queridos, quando ela abriu aquele controle, né, uma senhora desceu do carro chorando, falou: irmã Naque, eu vim de Brasília, meu pai morreu de manhã, eu nem quis procurar SAMU, não procurar bombeiro, hospital, Deus mandou eu vir aqui, desde manhã ele está dentro do carro comigo. E aí de repente ela falou: vamos entrar. Puseram o carro para dentro, naquela garagem. Eu olhei, queridos, assim, eu falei: gente, o que a irmã Naque agora vai fazer? E ela tinha uma mania, não sei se é mania, cada um tem um jeito de orar. Ela batia na gente assim, ela ia orar e batia na gente mesmo, né? Às vezes você ia de lá, eu ia lá orar, ela falava assim: meu Deus, meu Deus, aí cura teu servo, meu Deus. Aí eu falei: gente, o que essa irmã Naque vai fazer? De repente a moça que estava sentada no banco de trás, eu acho que era a secretária da irmã, né, com ele no colo, ele realmente, irmãos, mortinho da Silva. Desculpa se alguém chama Silva aí, mas estava mortinho da Silva, porque eu vi eu vi ele ali, naquele momento, quando ela abriu a porta, a perna do homem esticou, aí ela começou a bater na perna do homem. Meu Deus, falei: santo Deus, o que vai acontecer? E começou, quando ela disse o terceiro meu Deus, irmãos, meu Deus, aquele homem sentou, ele suspirou assim, e aí ela tirou ele daquele carro, deu comida para o homem. 4 horas da tarde, ele estava voltando, Deus o ressuscitou. Aleluia! Deus, queridos, continua fazendo milagres. Talvez você conheça em Goiânia a irmã Zumira. Irmã Zumira, eu fui visitá-la de manhã, aí a primeira coisa que ela falou para o neto dela, falou: filho, essa madrugada eu falei com Jesus que eu queria tanto comer um peixe.
Aí Jesus falou para mim que daqui 15 minutos o peixe vai chegar. Aí o neto dela, adolescente, falou: o que é isso, vó? A senhora tem cada coisa, eu nem comi ainda, vou comer meu pão. Ela falou: não, filho, então come rapidinho, vai. E ele comeu rápido ali, fez uma cara ruim, mas saiu, sentou no meio-fio. Irmãos, dentro de 15 minutos aparece um carro. O homem falou assim: a pastora Zumira ainda mora aqui? Falou: mora. Ele falou: não, porque eu fiz um voto, eu estava pescando, falei que o primeiro peixe ia ser para ela. Pegou um peixe grande, se entregou na mão do menino, e veio o menino com um peixe. Vá, onde eu coloco isso aqui? Onde eu coloco? Né? E aí Deus deu peixe. Mas aí nós ficamos ali conversando, uma senhora falou para ela: olha, irmã Zumira, meu filho acabou de ser acidentado, um ônibus passou em cima dele. Eu queria muito que a senhora fosse ele orar com ele. Aí ela falou: você me leva? Eu falei: levo. E aí fomos ali na T63, no hospital, né, orar. Quando nós chegamos naquele hospital, realmente o menino estava todo enfaixado, tudo assim machucado, cheio de hematoma. Tinha um homem sentado na cadeira. Ela perguntou assim: cadê a irmã que me convidou? Ela falou: ela foi aqui comprar um lanche, mas está voltando. Mas o homem não abriu um sorriso, não falou que era pai da criança nem nada. Ela orou pelo menino. Orando pelo menino, ela terminou de orar. Nossa simplicidade, fez uma oração rápida, ungiu o menino e falou para aquele homem sentado assim: o que o senhor é dele? Ela falou: eu sou o pai dessa criança. Ela: por quê? O homem bravo. Aí ela pegou e falou assim: não, porque Deus falou que à meia-noite ele vai acordar, ele vai assentar, ele vai pedir bolacha Mabel, nem sei se existe bolacha ainda, vai pedir bolacha Mabel e vai pedir aqueles todinho que vem dentro da caixinha, e o senhor dá para ele. Esse homem ficou bravo, ele falou assim: olha, vocês são a cambada, né? E não sei, eu falo tanta coisa, eu sou médico, essa criança não tem jeito, não tem solução. Aí ela baixou a cabeça assim, pôs a Bíblia e nós saímos. Queridos, quando foi meia-noite, a irmã testemunhou, meia-noite, como está aquele relógio ali que o ponteiro bateu, aquele menino sentou e começou a gritar e parou de gritar e falou: mãe, eu quero bolacha Mabel e eu quero todinho. Só que eles não tinham comprado, duvidaram, aí saíram a madrugada toda procurando naqueles postos de gasolina, até que achou. O menino comeu, voltou para casa e está vivo para a glória de Deus. Você pode glorificar a Deus? Irmãos, se nós fôssemos contar aqui tanto testemunho, Maria de Melo, não é possível que alguém não lembre dela em Goiânia. Maria de Melo, gente, que mulher cheia da unção de Deus. Nós fomos para Trindade, uma cidade dos Romeiros, para orar na casa, ali numa casa, e já íamos ficar para um culto na igreja de Deus. A pastora nos recebeu, falou: que bom que vocês vieram, eu fiz um lanche, aquela coisa toda. Mal deu tempo de comer o lanche, porque crente é assim, né, irmão? Você não sabe, você tem que comer rapidinho, porque é um já querendo orar, outro aqui, outro ali. E nós comemos aquele lanche, e aí a vizinha falou assim: olha, eu queria que vocês fossem orar na casa da minha filha. E eu até lembrei daquela palavra, ela disse assim: olha, ela está miseravelmente endemoniada. E aí a Maguimel já pegou a bolsa dela, era uma bolsa, eu me lembro, toda de crochê, é tudo assim, aqueles crochê, parecendo coisa de barco, aquela coisa mais de linha, linhão, sei lá como é que é. Ela pôs assim, já foi, pegou o óleo, já saiu comendo um pedaço de pão de queijo, e nós fomos, querido, quando nós chegamos ali, aí nós entramos pela sala, ela disse assim: aonde está a moça para a gente orar? Porque nós vamos para o culto, irmã. E no corredor da casa, ela falou assim, foi entrando no corredor, lá no fundo, queridos, tinha uma jaula. Quando nós entramos naquela casa, Ramanda Comandaracévia, que eu olhei aquela situação, a moça estava acorrentada no pé esquerdo, as unhas enormes, o cabelo grande, e ela disse: olha, já tem quase um ano que ela está aí. Para mim dar comida para ela é maior dificuldade, porque eu tenho que colocar e sair, porque senão ela me avança, e falou tanta coisa. Aí de repente eu estou ali assim, né, orando, e falando: ai Jesus, né, estava até gaguejando. Porque ela falou para mim assim: irmão, nós vamos, falou para a mãe assim: onde está a chave? Nós vamos entrar. Eu falei: nós? Ela falou: nós. Aí eu fui dando retaguarda para ela. Irmãos, ela entrou, uma Paquita Venturieri, pequenininha. E ela foi entrando já assim, já pôs a bolsa no chão, pegou o óleo assim,
Quando ela entrou, eu atrás da retaguarda, assim olhando. Quando ela entrou, ela levantou, aquela mulher estava sentada, levantou com tanta força, se não fosse ela está acorrentada. Ela falou: o que vocês vieram fazer aqui? Eu tenho um ódio de vocês. E a Maria de Melo falou: Jesus te ama e nós também. E quando ela disse isso, a moça caiu no chão, e totalmente endemoniada. Nós expulsamos aqueles demônios em nome de Jesus. Ela pediu um pente, deitou a menina no colo, assim, sentou no chão, o chão todo sujo, mas começou a pentear o cabelo dela. Falou para a irmã: agora traz uma tesoura. Cortou, porque era grande demais. Cortou mais ou menos as unhas dela ali e falou assim para ela assim: ela está liberta e à noite eu espero vocês no culto. E aí nós fomos para o culto, irmãos. No meio daquele culto entra aquela mãe de mão dada com aquela mulher, com aquela moça, e o nome de Deus sendo glorificado. Então, queridos, é esse tipo de unção é que nós precisamos. Eu não sei porque, queridos, a mensagem era outra, mas quando eu cheguei eu tive essa visão. Eu ainda vejo como se olho sobre esta parede, e eu sei, queridos, que neste lugar, Decamandarasurimicamandaracévia, é como aquela palavra que diz, né, que Deus, Ele tem um pavilhão, e Ele nos coloca dentro deste pavilhão no dia da adversidade. Narasurimicamandaraçai. O Senhor diz a Andecomandaracévia, ao anjo desta igreja: clama derramandaraçurimicanta, e convoca o povo. E tu ungirás decamandaracévia as crianças, tu ungirás decamandaracévia doi derraçuí, todos que anderraço comandaraçai. Marca o dia, a hora, porque todos aqueles que foram ungidos, lamanto de comandaracévia, eu trarei um grande livramento de comandaraçai. Porque o inimigo de Camandaraçuriclerianda estava de raço comondorevassuí, mas quando, filho, tu ungires um por um, desde as crianças, os aoidiosneve, assai, os adolescentes, os jovens, os adultos, tu saberás que nesta noite eu marquei este encontro para falar, e muitos vão testemunhar, e muitos de Camandaraçurimicanta vão saber que nesta noite Deus falou ao teu coração, porque eu não faço nada sem antes revelar aos meus servos e aos meus profetas. Lobiande comondorevassuí de camandaraçai, assim diz Deus ao teu coração. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu vejo, queridos, uma fila. Eu vejo Decamandaracévia como se fosse um movimento, as pessoas entrando por esse lado, e o pastor ungindo as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, e eles indo assentando, e aquela unção sendo derramada, e onde esta unção for colocada, haverá um grande livramento nas famílias, para a glória de Deus. Você pode aplaudir Jesus nesta noite? Deus fará algo de Camandaraçévia grande neste lugar. E quem estiver aqui, guarde esse dia, guarde esta hora, guarde esse momento. E eu vejo como uma convocação, pastor, o Senhor convocando e as famílias vindo. Tragam as famílias e elas serão ungidas, e através dessa unção haverá um grande livramento de Camandaraçévia, e muitos vão testemunhar e vão dizer: só o Senhor é Deus. Esta unção, queridos, é que Deus quer nos trazer. Esta unção, queridos, ela quebra o jugo. Essa unção, ela traz mudança na vida de muitas pessoas. A minha pastora em Goiânia, 2 pessoas pularam na casa dela, 2 ladrões. Ela estava ali de joelho, dentro do quarto dela, orando e orando. De repente, quando ela saiu do joelho ali, que ela levantou assim, arrumou a roupa, ela deu de cara no corredor com um ladrão ali que estava com a arma na cabeça do marido dela, o outro ladrão com a arma na cabeça do filho. Quando ela viu aquela situação, ela não pensou em outra coisa, ela disse assim: olha, eu te amarro agora, espírito
espírito do assalto. E aqueles homens, então, queridos, as armas caíram no chão e eles ficaram imóveis. O marido dela disse assim: Maria Ercília, você amarrou, agora você tem que dizer, o que nós vamos fazer? E eles ali, ela falou, então vai embora em nome de Jesus. E eles saiu pulando e pulando, as armas ficaram ali, a polícia teve que vir para buscar, porque esse tipo de unção que Deus vai te dar. Ele é poderoso, queridos. Se nós fôssemos dar testemunhos, nós ficaríamos aqui, olha, a noite toda fazendo uma vigília. Então nós precisamos desta unção. Posso ter que contar só mais um, pastor? Eu fui para Botucatu, não sei quem é paulista, aqui perto de Bauru. E aí, queridos, eu estava em Botucatu, estava eu, Darlene Glória, Marta Anderson. Na época o Romeu Tuma estava vivo ainda, né? E aí ele mandou, nós fizemos um SOS contra as drogas e tudo, e eu tinha que dirigir o louvor naquela noite. Darlene Glória dá o testemunho dela, ia ter um outro simpósio e aquela coisa toda, mas aí uma vizinha contou para a outra e disse, olha, ontem foi lindo, Deus fez, e o tudo, você está com seu filho no hospital, né? Você diz para mim que ele está entre a vida e a morte, seu filho único, é a chance de você ir ali, e Deus pode fazer algo na vida do seu filho. E aí a irmã foi, né? A irmã não, essa senhora foi ali junto com a irmã e me chamou, e eu desci assim, e ela queria que eu fosse naquele momento no hospital. Eu falei, olha, eu sinto muito, mas eu não posso, porque eu tenho que dirigir o louvor. Faltam 5 minutos e eu tenho que entrar ali para dirigir o louvor, mas se a senhora deixar o endereço, amanhã eu vou. Mas ela não ficou muito satisfeita e foi embora, né? E no outro dia a irmã falou, olha, você ficou de ir lá visitar, então vamos. Peguei uma irmã que hoje mora aqui em Boston, peguei essa irmã, e aí nós fomos ali, era um hospital de residência. E aí eu fui andando, até que nós achamos o número do quarto, nós entramos assim. Quando nós entramos, queridos, aquela mãe estava possessa. E ela falou tanta barbaridade, e aí ela disse assim, olha, quem sabe se você tivesse vindo ontem, o meu filho não teria morrido, porque ele acabou de morrer. Um menino de 8 anos, né, tinha acabado de falecer. E aí essa irmã estava atrás de mim, já começou a me puxar para ir embora. E aí eu peguei e falei para ela assim, irmã, se você quiser até ir embora, você vai. Mas se você, eu não vou embora. Porque, irmãos, era uma situação difícil, aquela mãe gritando, as enfermeiras tentando acalmar ela, né? E aí aquela irmã querendo ir embora e me puxando naquele tumulto ali. Eu afastei, queridos, tinha umas janelas enormes, que é as janelas de madeira de hospital antigo, e eu ouvi uma voz dizendo, ainda que esteja morto, viverá. Aí eu falei assim, você falou alguma coisa? Ela falou, não falei nada, olha como é que eu estou tremendo. Eu não vou mentir porque eu também tremi, viu, irmãos? Eu estou aqui em cima do púlpito porque o negócio estava sério. E aí, de repente, ela falou, não falei nada, eu quero ir embora. Eu falei, não, você vai ficar para concordar, porque Deus vai fazer algo. Afastei de novo assim para ouvir se era Deus mesmo. O que é que estava no meio daquele tumulto, naquele tanto de burburinho ali. Deus falou novamente, ainda que nabrasub entre comandorevassui, ainda que esteja morto, viverá. Irmãos, eu senti uma unção tão grande, uma presença de Deus, que parece que eu estava flutuando. Eu falei, irmã, agora é para valer. Ela falou, vai valer como assim? Eu falei, agora nós vamos orar. Comecei então, queridos, a orar, e orava. Eu dizia, espírito de morte, sai dessa criança. Espírito de morte, sai dessa criança. Foi me dando um calor, e eu tirei a gravata, e tirei o paletó, e fui jogando ele em cima ali. Eu falei, Jesus, agora mesmo eu vou cair durinho com as pernas para cima, porque eu não sei o que está acontecendo, porque eu falava, espírito de morte, sai, não acontecia nada. A criança estava mortinha da Silva ali, né, deitada ali. E aí, queridos, naquele momento ali, eu falei, Deus, o que está acontecendo? Olha o que Deus falou comigo, pela segunda vez eu ouvi essa palavra. Deus disse para mim assim, a terra governa o céu. Eu falei, agora piorou, Deus, se o senhor não explicar, a terra governa o céu. Ele falou, eu estou aqui de braço cruzado, estou esperando você se esforçando aí, só que você está mandando o espírito de morte sair, mas não está ordenando para que o espírito de vida volte. Aí eu falei, irmã, agora é para valer. Ela mora aqui em Boston.
É para valer agora. E aí eu coloquei a mão na cabeça do menino, gelada assim, e ela assim, com medo. Eu falei, põe a mão. E ela pôs a mão no dedo do menino. E aí eu disse, espírito de morte, sai desta criança agora. E o espírito de vida volta. Quando eu disse isso, queridos, ela começou a bater as mãos que estavam imóveis, como se ela tivesse tomado um choque, as pernas a bater. De repente ela sentou e deu um grito, falou, mãe, eu quero água. E as enfermeiras saiu correndo, foi aquele tumulto, e aquela mulher se converteu, e hoje essa criança já está jovem, e ela viaja o Brasil todo, dizendo que Jesus Cristo salva, cura, liberta, e Ele ressuscita. Pode ficar de pé dando glória a Deus, irmãos. Vai ficando de pé e vai dando glória a Deus. Ainda tem alguém aqui que quer essa unção? Ela está aqui, queridos, essa unção está aqui. Eu quero que você, em nome de Jesus, comece, queridos, a buscar esta unção. Eu estava em Uberlândia, e aí, queridos, já estava tão cansado, eu tinha pregado 3 noites, cansado, obra de libertação. De repente, quando entrei dentro do ônibus, falei para uma missionária, Gelisa, eu não vou falar, eu vou ficar quietinho, vou daqui em Goiânia dormindo. Quando, queridos, eu fiz menção de fechar os olhos, o motorista falou assim, quem é aí que é Newton Santos? Aí eu falei, Gelisa, você deve ter esquecido alguma coisa lá fora. Quando, queridos, eu fui lá, falei, pode deixar que eu vou lá pegar. E aí, queridos, quando eu cheguei ali, que eu desci a primeira escada do ônibus, havia um homem, um médico com uma criança de 8 anos nos braços, a cabeça caída para trás, os pernos, e ele disse, olha, meu filho está com meningite, eu tive que assinar um termo médico, porque eu fiquei sabendo que vocês ficaram 3 dias aqui, mas hoje que eu fiquei sabendo, eu vim aqui direto na rodoviária, você pode orar pelo meu filho? E aí, queridos, eu falei, olha, tem que ser com o motorista, né? Porque ele é autoridade. Eu não sei, o senhor deixa? E ele falou, e demora? Eu falei, não, rapidinho. Queridos, quando eu desci, Deus falou, não dá nem tempo de orar. E eu comecei a cantar aquela canção, eu creio que tudo é possível. E essa canção eu queria cantar com você nesta noite. Eu queria que você agora, se você puder, colocar a sua casa, a sua família, alguém que está enfermo, alguém que precisa de um milagre urgente. Eu quero que você levante a sua mão e você feche os seus olhos e diga, eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua e os montes se removerão. Só quem crê, cante. Eu creio que tudo é possível. Recamandaramandarassai. E que nada é impossível para ti, oh meu Deus. Basta uma palavra sua e os montes se removerão, pois contigo saltarei